Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste pela TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Ana Rosa Carrara, e com o Kaique Santos. Boa noite, Kaique, bem-vindo ao Revista. Boa noite, Ana, boa noite, obrigado a você que nos acompanha aqui no Revista Brasil TVT. É um prazer estar com vocês nesse espaço. E vamos às notícias. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram atos antidemocráticos no Distrito Federal. Invadiram e vandalizaram sede dos Três Poderes no domingo, dia 8 de janeiro. No momento em que os atos ainda aconteciam, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto para instituir uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O Revista de hoje aborda também a reação do Supremo Tribunal Federal, que decretou o afastamento do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias, e a prisão de Anderson Torres, nomeado secretário de Segurança Pública do DF. O programa ainda trata do ato de solidariedade dos governadores. Representantes de todos os estados estiveram presentes em reunião com o presidente Lula e autoridades dos três poderes logo na segunda-feira. Um dia após atos promovidos por bolsonaristas, protestos tomaram as ruas de dezenas de cidades pelo país para repudiar as ações na capital brasileira. Manifestantes ecoaram palavras de ordem como "não vai ter golpe" e "sem anistia". O Ministério Público Federal abriu investigação sobre omissão e inação do comando da Polícia Militar durante a depredação na Praça dos Três Poderes. Já na quarta-feira, em ato simbólico, parlamentares entregaram a Lula decreto validado pelas casas legislativas que baliza a intervenção federal na segurança pública da capital brasileira. Líderes internacionais se manifestaram firmemente em defesa da democracia no Brasil, repudiaram os atos antidemocráticos e pediram que haja punição dos responsáveis. Bolsonaristas tentaram realizar ataques contra refinarias e categoria petroleira se mobilizou contra a ameaça golpista e divulgou um manifesto em favor da democracia. O programa vai tratar também da diligência da Polícia Federal na casa de Anderson Torres, onde foi encontrada uma minuta para que Bolsonaro pudesse mudar o resultado da eleição. E para finalizar, a gente tem também o nosso momento cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/redetvt. O Supremo Tribunal Federal decretou o afastamento do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Sobre este assunto e os seus desdobramentos, conversamos agora com Heloísa Machado, que é doutora em Direitos Humanos pela USP e professora da Escola de Direito da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito boa noite, um prazer falar com a senhora. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então vamos começar sobre esse assunto, né? Nós tivemos aí no domingo atos que a gente bem acompanhou durante toda a semana, a repercussão. E o fato é que Ibanez, que era então governador, foi afastado pelo STF. Queria que a senhora primeiro fizesse uma avaliação sobre essa ação do STF, que foi prontamente realizada, assim, imediatamente após os atos, né? Série de responsabilidades a serem apuradas em razão dos atos terroristas golpistas que foram cometidos em Brasília no último domingo, 8 de janeiro de 2023. Dentre essas responsabilidades está a responsabilidade criminal. A recente lei de proteção do Estado de Direito e das instituições democráticas dispõe que tentar abolir o Estado de Direito e a democracia com o uso de violência é um crime. E é a partir dessa linha de investigação que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar provisoriamente, cautelarmente, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por haver indícios, desde já, de que ele, de alguma forma, contribuiu
para que os eventos tivessem aquele desdobramento no dia 8 de janeiro. Mas há outras responsabilidades também. A responsabilidade civil pelos danos que foram causados, e já um pedido para bloqueio de bens de Ibanez Rocha no Tribunal de Contas da União, e responsabilidades políticas, que podem causar a perda do mandato de governador de Ibanez Rocha. Perfeito, professora. E aí, já entrando nesse, continuando nesse assunto, entre as ações que o governador do Distrito Federal, afastado agora por 90 dias por determinação do STF, Ibanez Rocha, ele é alvo também do processo de impeachment, que aí, que pode fazer com que ele perca seu mandato definitivamente. Você, com outros advogados, entraram já com um desses pedidos imediatamente logo após os atos. Inclusive, a gente viu, a sua publicação e a repercussão toda. Queria que você explicasse como que foi esse protocolo e o que pode acontecer daqui para frente. A responsabilização política, não só do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas de quaisquer detentores de mandato eletivo, como deputados, senadores, que também apoiaram o golpe, tem que ser averiguada e aferida. No caso do governador, essa responsabilização política se dá através da apuração da prática de crimes de responsabilidade, quando o detentor do mandato eletivo trai a confiança dos seus representados, trai a confiança da Constituição que ele prometeu cumprir e usa o seu cargo para cometer crimes. Neste caso específico, o governador Ibanez Rocha foi denunciado por um grupo de advogados do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos pela prática eventual de um crime de responsabilidade, que é não adotar as medidas adequadas para preservar a segurança interna do país, porque havia ali a tentativa de golpe. Essa responsabilidade política, ela é apurada pelos deputados distritais, é um processo que será julgado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e que pode acarretar, no final, a cassação do governador Ibanez Rocha e a perda do mandato com inabilitação para cumprir e exercer qualquer função pública pelo período de 8 anos. Agora, professora, o Supremo fez essa votação, mas não foi por unanimidade. André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados por Bolsonaro, foram contra esse afastamento, e inclusive foram contra também a votação que decretou o pedido de prisão de Anderson Torres. Queria ouvir da senhora uma avaliação dessa posição dos ministros. O que a senhora percebe dessa condição, dessa postura deles? O federal sempre esteve unido numa agenda de defesa das instituições e de autodefesa. Nós precisamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal foi severamente atacado nos atos terroristas golpistas de 8 de janeiro de 2023. Essa união do Supremo Tribunal Federal se encerra com a chegada de 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vou falar de novo, ex-presidente Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques e André Mendonça. Se a gente pegar o caso de Daniel Silveira, eles já votaram diferente. Se a gente pegar agora esse caso da prisão de Anderson Torres, eles já votaram diferente, assim como do afastamento cautelar de Ibanez Rocha. Então, um tribunal que era unido e unânime, hoje tem esse posicionamento dissonante. Não é coincidência serem ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e, portanto, imagina-se alinhados de alguma forma com o seu posicionamento político. Independentemente disso, 9 votos para confirmar o afastamento do governador Ibanez Rocha mostra uma força muito grande dessa decisão e um tempo muito importante para essa decisão ter sido efetivamente cumprida logo após os acontecimentos. Isso demonstrou para aqueles que querem derrubar as instituições democráticas brasileiras de que há um tribunal constitucional vigilante em favor da nossa democracia. Professora, naturalmente, após os atos golpistas em Brasília e o afastamento do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, ele
né, já se começa aí uma autodefesa, obviamente tentando se livrar de uma culpa e só jogar, por exemplo, no ex-secretário de Segurança Pública, exonerado por ele imediatamente, que é o Anderson Torres. E aí, nesta semana, ele já colocou ali, né, como sendo vítima de um plano de sabotagem dos policiais do Distrito Federal. Inclusive falam em deserção, né, não só a defesa, mas ele também em nota. Queria que você explicasse sobre esse argumento de defesa, se pode fazer sentido e vai pesar também nessa defesa contra um possível processo de impeachment do Ibanez. A apuração da culpa e das responsabilidades de todos os envolvidos será determinada a partir de um devido processo legal. E, portanto, nesse meio tempo, as pessoas irão se defender e usar argumentos, né, que favorecem o seu caso. O que há de especial nessa argumentação de Ibanez Rocha? É de que ele, como governador, como quem escolheu e tinha competência para escolher o comando das polícias, como quem escolheu e tinha competência para escolher o secretário de Segurança Pública, ele tem, inegavelmente, responsabilidade com os atos que se desdobraram. Seja por ser um governador que faz péssimas escolhas e não sabe escolher o perfil e a lealdade dos seus secretários e comandantes, seja por, durante os atos, né, e todos nós assistimos estarrecidas aquele domingo de 8 de janeiro de 2023, a demora do governador em se posicionar, a leniência com que todos aqueles crimes foram cometidos na Praça dos Três Poderes. Então, o exercício de defesa é garantido a todos, mas me parece um argumento bastante frágil, tendo em vista que é o governador quem escolhe essas pessoas para o comando da polícia e da própria Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, isso é importante, saiu assim várias informações após os atos dizendo que Ibanez foi dito a ele que evitasse retornar Anderson Torres à segurança pública do DF, né? E isso não foi levado em consideração pelo então governador, né? Qual que é a sua avaliação dessa postura dele, dessa insistência de mesmo tendo essa consulta de outras pessoas, de outros pares importantes da política, dizendo para evitar Anderson Torres, ele foi lá e balizou essa ação e colocou como responsável pela segurança pública também, que também já está sendo responsabilizado, né, professora? Pois é, e não era novidade para absolutamente ninguém de que estes movimentos tinham um caráter violento e golpista. Nas semanas que antecederam o 8 de janeiro de 2023, nós tivemos o encontro de uma bomba implantada num veículo que explodiria perto de um aeroporto. Nós tivemos a invasão da sede da Polícia Federal, nós tivemos episódios de violência durante todo o ano passado, nós temos um discurso que é abertamente golpista e que foi endossado pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, não havia nenhuma novidade em relação ao que se planejava, o que se podia acontecer no 8 de janeiro de 2023. Então, de fato, o governador não vai poder alegar em defesa própria de que ele não tinha conhecimento, de que tudo foi uma grande surpresa. Surpresa não foi. No mínimo, há uma negligência. E, no máximo, pode haver uma concorrência, uma intenção de ajudar a prática desses atos. É o devido processo legal e o curso de todos esses processos que vai definir a parcela de culpa do ex-governador, do governador afastado Ibanez Rocha. Professora, para reforçar esse ponto da negligência também, vale lembrar que o Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, também foi ministro, né, da Justiça do governo Bolsonaro, e daí, portanto, os alertas para não ser escolhido como secretário de Segurança ali, né, da capital federal, mas foi escolhido, então, e também diante dos anúncios dos ataques extremistas que poderiam acontecer, né, e os ataques e a invasão da sede dos Três Poderes, o Anderson Torres estava viajando. E aí a gente reforça esse ponto também do Ibanez, não poderia ter atuado para impedir talvez essa viagem, que não seria de bom tom ele estar fora do país às vésperas de uma manifestação grave como foi no último domingo?
Olha, acho que bom tom é uma palavra suave demais para a gente classificar a hipótese de Anderson, do Torres não ter viajado, né? A gente está falando aqui, as peças ainda estão sendo reveladas, mas tudo indica que houve um plano, houve um treinamento, houve abertamente a manifestação da intenção de atacar os três edifícios ali da Praça dos Três Poderes. O secretário de Segurança Pública tinha absoluto conhecimento disso. Ele, como ministro da Justiça de Bolsonaro, corroborou atos golpistas durante o seu mandato. E Ibanez Rocha agora alega que foi vítima de um complô por parte dos seus subordinados. Isso não parece de nenhuma forma ser verdade, né? Os indícios têm apontado justamente para outro lado. O fato de Torres ter viajado é mais um indício de que havia aí uma tentativa de se imiscuir de responsabilidades, fugir da atribuição de responsabilidades pelo evento. Usando uma palavra que eu considero um pouquinho mais certa, é uma desfaçatez o Torres ter viajado um dia antes desses protestos, dias após assumir a Secretaria de Segurança Pública em férias. Em férias de quê? Ele estava há dias no cargo, né? Com o anúncio de movimentos que queriam fazer vandalismo, todo mundo estava ciente disso, e ele viaja para encontrar, supostamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, continuava proferindo discursos golpistas, não só durante os 4 anos do seu mandato, mas também depois de sair da presidência. É uma desfaçatez isso. Torres não pode nunca mais ocupar um cargo público. Nenhum governador pode jamais, ou presidente, ter coragem de colocar Torres novamente num cargo de poder, de exercício de função pública, depois do que a gente viu ter acontecido no 8 de janeiro de 2023. Perfeita resposta e análise, professora. Conversamos então com Heloísa Machado sobre esse assunto e os desdobramentos todos. Doutora em Direitos Humanos pela USP, professora da Escola de Direito da FGV. Obrigado pela participação com a gente aqui no Revista Brasil TVT. Foi um prazer, um abraço. Líderes internacionais se manifestaram em defesa da democracia no Brasil, repudiaram atos antidemocráticos e pediram que haja punição dos responsáveis. Para repercutir essa atuação dos chefes de estados pelo mundo, vamos falar agora com Jamil Chad, correspondente brasileiro radicado lá na Suíça e colunista do UOL. Boa noite, Jamil. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Revista. Boa noite, Jamil. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é sempre nosso. Jamil, então já vamos começar falando desse posicionamento dos líderes internacionais que foi muito rápido, de forma assim, celere e de forma uníssona, né? Acho que é uma unanimidade, inclusive juntou setores que estão em lados opostos aí nas questões políticas e geopolíticas mundiais em favor da democracia aqui no Brasil e repudiando esses atos que aconteceram no último dia 8. É isso mesmo. De fato, eu acho que o Brasil já conquistou algo que no cenário internacional, nesses últimos anos, a gente raramente tem visto, que é uma unanimidade. Qual é a unanimidade? Em relação, obviamente, à condenação ao golpe. A gente teve do Putin ao Biden, né? E tudo entre uma coisa e outra ali demonstrando, claro, alguns com um tom mais forte, outros com um tom talvez mais general, não colocando de forma muito explícita o bolsonarismo, etc. Cada um optou por um caminho, mas essa condenação ela veio de forma uníssona, como você colocou, e de uma forma muito rápida. Essa rapidez foi considerada como fundamental. Por quê? Porque existia, e existe ainda, né? Porque a situação ainda no Brasil a gente sabe que não está encerrado a ameaça golpista, mas desde 2022, de meados de 2022, ficou muito claro para a comunidade internacional que existiam muitos riscos em relação ao Brasil. Primeiro, em relação
ao reconhecimento da derrota, ou seja, o reconhecimento do valor da votação e da urna eletrônica. E aí houve, de fato, uma coordenação internacional entre as capitais, e aí principalmente das democracias latino-americanas, norte-americanas, aqui na Europa, para chancelar o resultado da urna eleitoral, na verdade do TSE. E aí, independente de quem fosse o vencedor, o que era importante naquele momento era justamente falar: nós confiamos no TSE, nós confiamos na urna eletrônica. E isso foi o que aconteceu, você se lembra. No final do segundo turno, quando ficou claro e quando o TSE reconheceu Lula como vencedor, foi imediato que nós vimos aí uma enxurrada de reconhecimentos internacionais. Para quê? Para justamente dizer: não vamos aceitar qualquer outro tipo de autoridade no Brasil. Só tem uma, que é o novo presidente. Aí a mesma coisa aconteceu na posse. Na posse, aí de forma física, né? Mais de 70 delegações estrangeiras desembarcaram em Brasília. Um recorde. Mas insisto, para quê? Para mais uma vez dizer: só reconhecemos aquela autoridade. Não há outra autoridade nesse país. E agora, no domingo, depois dos ataques, de novo, uma avalanche de condenações. Por quê agora? E essa é a questão. Por que o mundo está tão interessado na democracia brasileira? Não é só pela dimensão do Brasil ou pela preocupação em relação aos brasileiros. A gente sabe muito bem que vários desses governos que declararam apoio à democracia apoiam ditaduras quando convém, né? Então, quando convém, a gente pode apoiar uma ditadura. Agora, por que é que o Brasil é tão importante? Porque essas próprias democracias, aqui na Europa, mas nos Estados Unidos e outros lugares, sabem que elas também correm riscos. Elas sabem disso. E um êxito da extrema-direita no Brasil significaria o fortalecimento da extrema-direita nos países deles. Ou seja, combater a extrema-direita virou um desafio internacional. Não é só um desafio mais brasileiro, não é só mais um desafio americano, é um desafio internacional. E por isso que a gente teve todas essas reações que, claro, nos favorece, mas também tem, obviamente, um interesse local em cada um desses países. E, Jamil, o mundo continua de olho no Brasil, já estava antes também, durante o processo eleitoral, diante das ameaças, né, às urnas eletrônicas, enfim, todo esse debate sobre o processo eleitoral e essa disputa um tanto até acirrada entre Bolsonaro e Lula, né, num contexto aí de polarização, os jornais internacionais também repercutiram bastante, como, né, era de se esperar, e também foi convocada a uma reunião de emergência pela OEA. Queria que você comentasse um pouco sobre essa reunião nesta semana, como diversos outros órgãos internacionais preocupados com a situação brasileira e se oferecendo a ajudar para a gente não correr o risco aí, né, do rompimento da democracia aqui no Brasil. É isso mesmo, cara. E olha, só para a gente colocar num contexto, há poucas semanas nós tivemos um golpe no Peru, quer dizer, uma derrubada do governo, houve toda uma ruptura bastante problemática no Peru. E olha só, não houve, no caso do Peru, claro, foi importante, etc., mas não saiu na capa de nenhum jornal estrangeiro. Né? E é algo muito, vamos dizer assim, sintomático o fato de que o Brasil, assim que acontece algo e não aconteceu o golpe, vamos ser claros aqui, o golpe não aconteceu e mesmo assim foi manchete e capas nos jornais no mundo inteiro. Por quê? Mais uma vez, o Brasil não é um ator qualquer. O Brasil, nos últimos 4 anos, foi um fator de instabilidade regional. É isso que o Brasil foi. Agora, por décadas, o Brasil foi um fator de estabilidade regional. E o mundo sabe disso. E o mundo sabe que, justamente, um Brasil estável, um Brasil sólido, ajuda, no caso sul-americano, pelo menos no caso sul-americano, a também garantir algum tipo de estabilidade. E aí a gente passa para a reunião da OEA. A reunião da OEA, ela, mais uma vez, era sobre o Brasil? Não, não era só sobre o Brasil. Era uma reunião sobre a democracia nas Américas. E isso, para quem acompanhou a reunião, foi muito interessante, porque os discursos, claro, todos eles condenando os ataques no Brasil, e logo cada um desses embaixadores desses países mudava o discurso, ou direcionava o discurso para dizer, olha só, chegou a hora de a gente pensar sobre a democracia na região, porque não dá para simplesmente aceitar uma situação como essa.
E aí, vamos tentar entender o que está por trás de uma reunião dessa, do Chile, da Colômbia, de qualquer outro país da região. A grande preocupação é de que isso se espalhe. Essa é a grande preocupação da região. Que a extrema-direita, se tem um êxito no Brasil, acabe incentivando a extrema-direita em cada um desses países a seguir o mesmo caminho. E olha, por mais que a gente tenha sérios problemas institucionais no Brasil, por mais que a democracia seja frágil no Brasil, ela é muito mais sólida do que muita democracia na nossa região. E, portanto, esses países sabem disso. Se aquele gigante ao nosso lado, chamado Brasil, caiu, o risco para nós também é muito grande. Por isso essa reunião também foi tão importante para a região. E nesse sentido, Jamil, eu lembro da posição do Antônio Gutierrez, quando você, inclusive, o interpelou sobre essa questão do Brasil, e que ele falou sobre a importância da punição desta, como você disse, não foi um golpe que se realizou de fato, foi uma tentativa, mas que, de fato, a punição é um fator exemplar também. Você já está colocando que o Brasil é esse exemplo de como combater, mas é necessário também punir, e essa foi a posição de muitos entes internacionais nesse sentido, né? Foi muito importante, assim, porque não é só, vocês resistiram, ok, ponto final. Não, resistiram e o próximo passo, que é o que já está sendo dado no Brasil de uma forma muito clara, é buscar os responsáveis, julgar os responsáveis. E algo que é importante, sem revanche. Tem que ser feito dentro das leis, tem que ser feito com a Constituição, tem que ser feito de uma forma absolutamente garantindo o Estado de Direito. Até outro dia foi muito curioso, porque olha só, de repente os bolsonaristas que desprezavam os direitos humanos, o que vieram? Qual foi o argumento deles? Os meus direitos humanos estão sendo violados. Olha só, descobriram para que serve, né? Enfim, ok, se esse foi o clamor do outro lado, tem que ser garantido, certamente tem que ser garantido. Agora, tem que ser feita justiça. Agora, essa justiça, e esse é o sinal, claro, que a comunidade internacional dá ao Brasil, por exemplo, não foi só o Guterres falou claramente, os responsáveis terão de enfrentar as consequências da lei. Foi essa a frase dele. Mas, horas depois, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos fez um apelo, e aí formal, para que o Brasil faça investigações rápidas, eficientes e transparentes. E aí vamos tentar entender que essa não é uma investigação só sobre aquela senhora que subiu a rampa, aquele outro golpista que quebrou a vidraça. Eles sim, vão ter de pagar muito por aquilo ali. Agora, não adianta só punir aquele grupo. Aquele grupo foi beneficiado de uma operação logística. Quem é que botou gasolina no ônibus? Né? Também tem que ser olhado quem é que colocou o ônibus à disposição e quem é que pagou a gasolina daquele ônibus. E aí, não só isso, quem é que botou lenha na fogueira também? Né? Quem é que incentivou? Quem é que disse, olha lá, vamos lá, essa eleição foi fraudulenta, essa eleição foi roubada, etc. Ou seja, aqueles influenciadores no mundo digital, de tantos outros lugares, que ficaram incentivando uma tentativa, ou pelo menos esses atos. E para completar, claro, aqueles que pensaram no golpe. Então, são vários níveis aí que a justiça vai ter de atuar. Jamil, você citou a preocupação, obviamente, de outros países, né, com o Brasil para não se espalhar, um risco também para outras nações. E aí você escreveu também, e queria que você fizesse esse comparativo, né, e trazendo sobre a preocupação da Casa Branca nos Estados Unidos, onde inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro está, né, não retornou durante inclusive as manifestações antidemocráticas em Brasília. E vale lembrar aí também que nos Estados Unidos houve a invasão ao Capitólio, né, também então há essa preocupação de um crescimento da extrema-direita por lá também nesse sentido, sob uma incentivação talvez também do ex-presidente Donald Trump, que, né, junto ali com Jair Bolsonaro, os dois estão dentro de um mesmo caminho, se é que a gente pode dizer assim.
Pode dizer assim mesmo. E eu acho que é muito importante. Eu passei essa semana acompanhando todos os dias o programa que o Steve Bannon tem numa outra rede social, porque no YouTube, etc., ele é derrubado porque é uma avalanche de mentira, né? E aí, claro, ali tem algum tipo de controle, são insuficientes, mas ele não consegue ter o seu programa no YouTube, que é basicamente derrubado pela quantidade de mentiras. Agora, existem outras redes que ainda permitem. E eu passei a semana acompanhando nessas redes o programa que ele tem, diário. E Bannon, em vários momentos, chamou a eleição brasileira de fraudulenta, disse que Biden é ilegítimo como presidente, que ele não é o presidente legítimo dos Estados Unidos. Ou seja, é um discurso que ainda atinge lá nos Estados Unidos. E aí é a grande preocupação dos americanos. Olha, em primeiro lugar, a carta dos deputados americanos ao presidente Biden, pedindo que o Biden investigue se os atentados no Brasil foram cometidos a partir de uma organização com base nos Estados Unidos. Ou seja, se ele foi pensado nos Estados Unidos. Você fala, não, mas calma aí, isso aí tem lógica, isso pode ser um crime? Pode. Vou dar um exemplo de corrupção, ok? É um outro capítulo da lei, mas olha só como acontece. Naquele escândalo da FIFA, você se lembrar muito bem, quando tantos cartolas foram presos, etc. Um dos argumentos dos americanos para prender os cartolas era de que a Conmebol não é que ela tinha pago as propinas nos Estados Unidos, mas a reunião que acertou as propinas aconteceu em Miami. A reunião que organizou as propinas aconteceu em Miami. Isso, por si só, para os americanos era suficiente para dizer que foi no território americano que essa organização desse crime aconteceu. Algo similar poderia passar agora, se obviamente ficar provado que houve essa conversa ou essa articulação. E se essa articulação toca também americanos, aí a gente vai estar falando, claro, um crime também envolvendo americanos. Jamil, obrigado pela participação com a gente aqui no Revista Brasil TVT. Sempre uma honra falar contigo e também saber, né, do que acontece no mundo aí, sobre o seu olhar, enfim, sobre as suas falas por aqui. Jamil Chad, correspondente brasileiro radicado na Suíça e colunista do UOL. Obrigado. Bom dia para vocês todos. Boa noite. A gente vai para um rápido intervalo. Revista Brasil TVT volta já já. Estamos de volta com Revista Brasil TVT. Bolsonaristas tentaram realizar ataques contra refinarias e categoria petroleira se mobilizou contra a ameaça golpista e divulgaram um manifesto em favor da democracia. Para comentar essa tentativa de ataque e a mobilização da categoria, é que vamos falar agora com o David Bacelar, que é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. David, um prazer falar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Boa noite, David. Olá, Ana. Olá, Kaique. Boa noite. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco, acompanhando a TVT. David, então vou começar a falar dessa situação, né, deste fato. Se você pudesse explicar às pessoas que nos acompanham pela TVT e pela Rádio Brasil Atual o que foi essa tentativa e como foi essa rápida mobilização da categoria em se colocar contra essa ameaça das refinarias, né? Bem, Ana, infelizmente nós somos surpreendidos com aquela tentativa de golpe no domingo, onde a maioria de nós pensava que só seria aquela ação terrorista nas 3 casas dos 3 poderes da nossa República. Mas não foi apenas isso. No domingo à tarde, nós já começamos a receber uma série de informações de que esses golpistas e terroristas estavam indo em direção a refinarias da Petrobras para atacar esses espaços, objetivando desabastecer o mercado e sabe lá Deus o que é que eles iriam ainda fazer nas nossas refinarias. Cientes dessa informação que estava circulando já nas redes sociais, nós
formalizamos essa denúncia à Gerência Executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras, que infelizmente ainda não está com uma nova cara, ainda não foi indicada pelo governo Lula, é aquela ainda colocada pelo Bolsonaro, esse gerente amigo do Bolsonaro. Então fizemos a provocação para que ele fizesse alguma coisa. E interessante que só veio startar um processo de maior cuidado, monitoramento das refinarias a partir da provocação que a FUP fez. Ora, a FUP, ciente dessa dificuldade, não fez só isso. Entrou em contato com o senador Jean Paul Prats, que será o próximo presidente da Petrobras, com o próprio presidente Lula, e esses, a partir de reuniões que estavam ocorrendo em Brasília, inclusive reuniões com ministros que foi a madrugada, varou a madrugada de domingo para segunda, conseguiram falar com os governadores dos estados onde essas refinarias estão, e somente aí a Polícia Militar, as Forças de Segurança Pública atuaram para expulsar esses bolsonaristas da frente das nossas refinarias, como a Refap no Rio Grande do Sul, como a Revap ali em São José dos Campos, a Repar no Paraná, em Araucária, e também da Reduc, ali em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, tivemos êxito nessa ação rápida de articulação política, que felizmente evitou um desastre muito maior, porque se eles fossem fazer aquilo que fizeram no Congresso Nacional Brasileiro, no Palácio do Planalto e também no prédio do STF, nas refinarias, nós teríamos, sem dúvida alguma, um grande desastre naquelas refinarias e nas comunidades do entorno também, infelizmente. David, essa manifestação rapidamente de vocês, né, da Federação Única dos Petroleiros, em conjunto com outras ações, né, como você falou, impede algo maior. E aí eu queria que você colocasse qual o risco, por exemplo, se isso acontecesse, como fracassaram nesta semana, mas ainda vocês estão atentos, obviamente, diante de novas ameaças feitas por bolsonaristas, mas vai ao encontro também de ações, né, do poder público, logo que vocês alertaram sobre esses ataques, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, que o governador, né, reforçou também o aparato policial junto ali com vocês, com o apoio do prefeito do Rio também, Eduardo Paes, enfim, e ações, por exemplo, do judiciário de não impedir o vai e vem, né, de carros, enfim, e das pessoas, dos veículos, para não impedir esse abastecimento do combustível, né, nas refinarias. Queria que você comentasse sobre isso. Bem, Kaique, nós sabemos que as refinarias, elas são consideradas, sempre foram, áreas de segurança nacional, devido não somente à importância para o abastecimento de todo o mercado nacional, mas também por serem unidades operacionais, industriais, que trabalham com produtos químicos, produtos inflamáveis, produtos explosivos, que podem gerar uma série de consequências, tanto como danos às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, às instalações que estão ali nessas unidades, ao meio ambiente. Estamos falando de refinarias que processam 200, 300 de petróleo por dia, que geram centenas de produtos químicos. Isso poderia atingir o meio ambiente e também as comunidades do entorno. Imaginemos que um terrorista ou um grupo de terroristas como esse entrasse numa refinaria e tirasse de depredações de equipamentos sensíveis. Então, essa seria uma consequência que, óbvio, que nenhum de nós gostaríamos de ter. E, além disso, um dos objetivos centrais, quando eles foram para as refinarias e para as distribuidoras, era também de desabastecer não somente essas regiões, mas também desabastecer o mercado nacional. Porque as refinarias da Petrobras, elas têm essa característica de atuarem de forma integrada, uma compensando aquele déficit que uma determinada refinaria, até em regiões diferentes, tem. Então, esse seria o grande risco. Por isso que essa ação rápida da federação e aqui também do presidente Lula, do senador Jean Paul Prats, foram importantes. Como você bem disse, Kaique, não só o governador do estado do Rio de Janeiro, mas também o governador do Rio Grande do Sul, o governador, se colocaram explicitamente de que não iriam permitir que esses terroristas colocassem em risco a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras e da comunidade do entorno, e muito menos que desabastecessem essas regiões de combustíveis para a população brasileira.
E David, você está falando aí dos diversos poderes políticos que tomaram atitudes, estão se posicionando, mas mais importante também é falar da mobilização da categoria petroleira, que está referendando o manifesto que a FUP está distribuindo, está divulgando sobre esses ataques e sobre o repúdio a esses ataques golpistas, não só no domingo, mas como você disse, as refinarias e aquelas supostas, né, a gente não tem grandes informações ainda sobre as torres de energia também, né, que foi um caso ainda que está sem explicação, mas a gente tenta aí sempre mensurar o quanto disso pode ser também um ataque golpista. E aí eu queria que você pudesse falar dessa importância e como tem sido rodar a categoria e falar com os petroleiros na base, ali no chão do trabalho, no chão, não é de fábrica, né? Mas com o pessoal mesmo da base, referente a esse assunto. Bem, Ana, como você lembrou, esses terroristas, eles continuam tentando, né? Você lembrou bem aí, foram 3 torres, né, de transmissão de energia elétrica, 2 ali em Roraima e uma perto de Itaipu, no Paraná, que poderiam ter causado desabastecimento de energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica para essas regiões, e quem sabe um apagão no Brasil, se eles acertassem a mão nas torres de transmissão. São terroristas. Nós continuamos o monitoramento, Ana e Kaique, nas áreas da Petrobras, a partir de trabalhadores da inteligência e segurança corporativa, e mesmo com toda essa ação nas refinarias, e justamente por conta delas, o que é que os terroristas começaram a fazer? Começaram a ir a terminais terrestres da Transpetro, por onde passam os produtos da Petrobras. Foram a um terminal em Alagoas, onde tentaram invadir esse terminal na terça-feira, foram a 2 terminais, na verdade, no Rio Grande do Sul, hoje, onde tentaram invadir, outro no Espírito Santo, então ainda estão tentando. Felizmente, devido a essas ações, a inteligência da Petrobras, são trabalhadores concursados da Petrobras, tem conseguido antecipar os passos com a força policial, com a força de segurança pública. Mas, como você me disse, além de tudo isso, a categoria petroleira também está se mobilizando. Na própria segunda-feira de manhã, nós fomos em todos esses locais de trabalho, em todas essas unidades, com dirigentes dos nossos sindicatos, para garantir ao trabalhador e à trabalhadora essa segurança, essa tranquilidade. Porque domingo, Ana e Kaique, choveram ligações, mensagens, que as pessoas estavam preocupadas sobre o que fazer, se iriam trabalhar ou não, se iriam pegar o transporte ou não. Então elas foram, recebemos as pessoas na segunda-feira e na própria segunda-feira, em reunião da FUP com seus sindicatos de forma ampliada, tinham 70 dirigentes presentes nessa reunião, nós aprovamos esse ato na quarta-feira em defesa da democracia, onde iniciamos, como você bem lembrou, a aprovação de um manifesto público em defesa da democracia. Isso não apenas elaborado por dirigentes sindicais, não apenas aprovado por dirigentes sindicais, mas sim aprovado na base, como você bem colocou, no chão da fábrica, com os trabalhadores e trabalhadoras entendendo a importância de um posicionamento público nesse momento, entendendo a importância de nós sinalizarmos que a defesa da nossa frágil, da nossa incipiente democracia é de suma importância nesse momento conjuntural. David, junto ao movimento imediato da FUP, outros movimentos sociais também se mobilizaram rapidamente e reforça, né, o quão a sociedade não está de acordo, obviamente, com esses atos criminosos que aconteceram em Brasília e outros que podem, né, outros que estão ameaçando aí de acontecer em outros lugares do país. Queria que você comentasse também sobre os atos em favor da democracia que aconteceram na segunda-feira em diversas cidades do nosso Brasil. Bem, Kaique, assim como nós, na FUP, ficamos preocupados com as ações desses terroristas nas nossas refinarias, felizmente, as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos de esquerda tiveram uma reunião ampla no próprio domingo, reunião essa que terminou mais de 9 horas da noite, e nessa reunião do domingo, imediatamente após a tentativa de golpe de Estado, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fórum das Centrais Sindicais, aprovaram a realização de um ato nacional
em todas as capitais do país, em outras grandes cidades também no interior dos nossos estados. E, felizmente, na segunda-feira, a partir de meio-dia até a noite, principalmente no final da tarde, à noitinha, nós tivemos atos sendo realizados todos grandes, como ato ali no MASP, na Paulista, em São Paulo, como ato da Cinelândia, no Rio de Janeiro, o ato do Campo Grande até a Praça Castro Alves, em Salvador, e outros atos que foram realizados. Isso demonstra que a classe trabalhadora, a sociedade brasileira, ela não irá concordar com qualquer tentativa de golpe de Estado. Não somente esses atos que foram realizados demonstraram isso. Temos pesquisas, 2 que já foram feitas, demonstrando que a esmagadora maioria da população é contrária ao que foi feito ali em Brasília e o que esses golpistas e terroristas ainda continuam fazendo no nosso país. Assim como iniciou o mandato do presidente Lula com um gigantesco ato popular que foi a sua cerimônia de posse, com mais de 200 mil pessoas, todo o seu governo será suportado pelas forças populares. Todo o seu governo terá essa sustentação dos movimentos sociais, do movimento sindical, da sociedade civil organizada e daquelas pessoas que são democratas, que defendem o Estado Democrático de Direito e que estão, sim, do lado desse governo de ampla coalizão contra o fascismo, contra aqueles e aquelas que estão tentando sangrar e ferir a nossa democracia. E aproveitando, falando dessa mobilização popular, David, a intenção das frentes, como você mencionou, Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, diversas outras entidades sindicais, é manter uma atuação perene agora, né? Uma atuação contínua de resistência. Queria que você falasse também da importância da sociedade civil se integrar a essa luta de resistência agora contínua. Bem, Ana, Kaique, vocês com certeza vão se lembrar da importância dos comitês populares de luta durante toda a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses comitês populares de luta, eles vêm sendo organizados há tempo, não somente na campanha. A gente lembra que durante toda a pandemia, os movimentos sociais, o movimento sindical, fez um movimento de retorno às bases ou de reaproximação, ou de maior aproximação com as bases populares. E tivemos durante todo esse período da pandemia, principalmente na campanha, de uma aproximação muito ímpar, muito singular. Então, sindicatos, movimentos sociais identificaram lideranças comunitárias, grandes populações que têm iniciativas locais, periféricas, que nem tinham essa visibilidade toda. E conseguimos ali organizar, assim, as pessoas nos comitês populares. Tanto que os comitês populares de luta ajudaram na vitória do presidente Lula. E agora esses comitês populares de luta que foram organizados, que estão aí em todos os sistemas da CUT, todos os sistemas da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, precisam agora ser transformados em comitês populares de luta e de resistência para sustentar esse governo. Mas não somente sustentar o governo no sentido pleno da sua palavra, Ana e Kaique, também de pressionar o governo à esquerda para que o programa de governo do presidente Lula ele possa ser colocado em prática. Sabemos que é um governo de ampla coalizão, 16 partidos políticos, por tabela, um governo em plena disputa. E iremos disputar isso, obviamente, com toda a responsabilidade devida, mas com essa participação popular, com grandes movimentos de massa e principalmente com o povo na rua. É assim que o Lula vai governar, é assim que ele tem conversado, o nosso presidente Lula, com todos os movimentos, com todas as entidades sindicais, devido às ameaças que ainda temos, infelizmente, dessa onda fascista, que não morreu com o resultado das eleições, a gente viu, e que precisa ser derrotada. Precisa ser derrotada com a força popular e com a força brasileira, que vai precisar dar punições exemplares para aqueles líderes que financiaram, que organizaram, que planejaram esses atos terroristas e golpistas aqui no Brasil. E será, David, será graças a essa atuação toda que a gente falou aqui e está tratando no programa de hoje. Obrigado pela participação, David Bacilar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Eu que agradeço aqui a oportunidade
Kaique, Ana, de estar aqui compartilhando algumas informações com os trabalhadores e trabalhadoras e com vocês. Parabenizar esse trabalho da TVT, que foi muito importante durante todos esses 7 anos de sofrimento que nós tivemos e que continuará sendo importante no processo de redemocratização da mídia aqui no Brasil, que é um dos pontos que está ali dentro do programa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Forte abraço a todas e todos. Um abraço. A gente que agradece. Abraço. Uma diligência da Polícia Federal na casa de Anderson Torres encontrou uma minuta onde Bolsonaro mudaria o resultado da eleição. Para analisar este fato e tratar sobre os desdobramentos sobre ele, é que falaremos agora com Tânia Oliveira, que é jurista da Coordenação Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, e secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tânia, é um prazer falar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Kaique. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TVT. É um prazer também. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui novamente. Sim, é sempre um prazer recebê-la. Tânia, então vamos começar a falar sobre este fato que aconteceu agora no final da semana, na quinta-feira, essa informação que foi divulgada pela Polícia Federal de que foi encontrada esta minuta lá na casa de Anderson Torres, né, nos armários, nos pertences de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, em que estaria colocado que o presidente, agora ex-presidente Bolsonaro, mudaria o resultado das eleições. Queria ouvi-la como jurista, qual a sua avaliação da existência dessa minuta e o que a gente pode esperar agora como o processo que se corre a partir de encontrá-la. Veja, Ana, a existência de uma minuta dessa natureza, com esse conteúdo, quer dizer, uma minuta que tenha toda uma fundamentação para instituir um chamado Estado de Defesa no Brasil, é muito grave. Encontrada dentro do apartamento, da residência, né? Da residência do ex-ministro Anderson Torres. Então, isso agrava, sobretudo, a situação dele em particular, né, que já é uma situação colocada diante do sistema de justiça como muito grave, considerada a se considerar a omissão por parte dele aqui como secretário de Segurança do Distrito Federal nos atos de terrorismo, né, que aconteceram no domingo passado. Então, a decretação de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, ela já tem uma sustentação fática, jurídico-fática, muito grave, né, muito grande, de omissão, e agora com essa busca e apreensão determinada, chegou-se à minuta desse decreto. A existência do decreto sem assinatura, ela não é uma prova isoladamente, né? Ela não constitui elemento de prova, juridicamente falando, isoladamente, mas ela está num bojo de todo um contexto, porque desde sempre, com o não reconhecimento pelo governo, que acabou, do resultado eleitoral, havia inúmeras especulações sobre que tipo de atitude poderia ser adotada por esse governo. Então, Anderson Torres era no momento em que está colocada essa minuta, essa rascunho de minuta, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, se no caso do Distrito Federal, aqui, nas ações do último domingo, as condutas deles foram tidas como condutas por omissão, nesse caso aí, caso isso seja considerado, corroborado com outros fatores, elemento de prova, seria por ação mesmo, por ação de tentar abolir, né, o Estado democrático de direito. E aí você tem consequências, inclusive, eleitorais, né, porque aquele momento era um momento pós-eleição que deveria que estava ainda em fase de finalização, digamos assim,
do processo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é muito grave a existência desse rascunho, a gente pode chamar assim, já que não tem assinatura, mas dessa minuta de decreto na casa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e agora também ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Eu diria que a situação dele, do ponto de vista criminal, ela se agrava muito mais com a existência dessa minuta e atrai ainda mais para próximo do presidente Jair Bolsonaro essas condutas. Perfeito. Tânia, diante dos ataques terroristas em Brasília, da invasão e da destruição das sedes dos três poderes, a gente vem aí notando que o Supremo Tribunal Federal, como já vinha fazendo, principalmente com Alexandre de Moraes, vem atuando rapidamente para impedir, né, novos ataques ou para tentar combater esses atos de extremistas bolsonaristas. Queria que você comentasse sobre essa atuação, inclusive acompanhado da maioria dos ministros do STF, né, do quão importante essas ações. Inclusive, na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a abertura de inquérito, não só, né, para investigar o Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, mas também Ibanez Rocha, né, para serem investigados e outros envolvidos aí que por possível omissão diante desses ataques. Claro. Então, Kaique, o fortalecimento, né, e a existência forte das instituições, elas são o parâmetro sobre os quais a democracia prevalece. Quando aconteceu o chamado evento do Capitólio lá nos Estados Unidos, a grande reação que houve por parte de todas as instituições foi o que garantiu a posse do presidente Biden e até hoje a responsabilização dos atores daquele momento, né? Provou-se lá que as instituições funcionam e que elas estavam atentas e fortes para aquele momento daquela tentativa de golpe. Aqui no Brasil, nós temos alguns elementos adicionais para falar da fortaleza e do funcionamento das instituições. Nós temos, infelizmente, uma Procuradoria-Geral da República que não se coloca e não se colocou durante todo esse tempo e a prática de diversas ilegalidades, eu diria crimes mesmo, durante o governo, os 4 anos do governo que se encerrou. Nós tivemos, e infelizmente aqui, né, em Brasília, nesse momento dos atos de domingo passado, uma fragilidade, eu diria até, conivência, isso não é mistério, porque ficou muito claro, de setores, né, das forças de segurança do país e do Distrito Federal, inclusive com a conivência, fosse por ação, fosse por omissão, das autoridades centrais que tinham a obrigação de proteger o patrimônio público. Nós tivemos um governador afastado e um secretário de segurança pública afastado, exonerado, responsabilizado criminalmente e agora com decreto de prisão. Então, isso tudo é muito grave. Então, as instituições, elas precisam reagir para que a democracia ela se restabeleça, para que ela se fortaleça, para que o Estado democrático de direito permaneça. O papel do Poder Judiciário, desde o ano passado, já de algum tempo eu diria, porque também teve um papel muito importante durante o processo da pandemia, né, lá em 2020, 2021, mas agora, sobretudo no ano passado, o papel do Poder Judiciário, que tem sido representado centralmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem sido muito forte, ele tem sido muito garantidor da ordem pública e garantidor de que essas pessoas sejam chamadas à responsabilidade e sejam, inclusive, enquadradas nos crimes que estão cometendo e que passem a responder perante a justiça. O papel do Supremo Tribunal Federal e, no ano passado, o papel do Tribunal Superior Eleitoral foram e têm sido fundamentais, é claro, que na figura central de alguns dos seus ministros, não todos, mas de qualquer forma, em maioria, respaldando essas decisões que às vezes são monocráticas, mas tem sido fundamental para a garantia da nossa democracia.
Agora, Tânia, eu gostaria de trazer um outro evento deste período, você tratou do processo da eleição e tudo mais, que foi o dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e Geraldo Alckmin como vice-presidente, onde houveram tentativas terroristas também, tentativas de ataques, e apenas uma pessoa foi detida. Eu gostaria de ouvir da senhora agora que atuações caberiam naquele momento para já prevenir o que aconteceu no dia 8? Assim, de fato, naquele momento já haveria que se ter tomado alguma medida, tanto governador do Distrito Federal quanto o secretário responsável pela segurança pública naquele momento do Distrito Federal. O que faltou naquele dia também para que a gente pudesse ter tido não ter tido, na verdade, o fato do dia 8 de janeiro? Faltou reação, faltou acontecer exatamente o que está acontecendo agora. Instauração de investigação, prisão dos responsáveis e a sequência de investigação para chegar aos responsáveis, inclusive a quem financia esses atos. O que aconteceu no dia da diplomação do ex-presidente Lula foi um total absurdo. Já foram, sim, atos terroristas. Eles tocaram fogo em 5 ônibus e 3 veículos. Isso fora o tanto que danificaram. Então, o que aconteceu naquele momento? Aconteceu uma omissão criminosa das forças de segurança e das autoridades aqui no Distrito Federal. Uma omissão criminosa, o que fez com que essas pessoas, esses indivíduos e esses coletivos achassem que poderiam simplesmente seguir em frente e fazer muito mais. Porque se não existe uma atitude que coíba, e se eles não são punidos por crimes graves como patrimônio, como já aconteceu naquele momento, eles acham que podem seguir em frente, e foi isso que fizeram no domingo passado aqui. Então, se tivesse havido uma reação já, uma atitude das forças de segurança e das autoridades aqui legalmente constituídas, certamente o que aconteceu no domingo não teria ocorrido. O que aconteceu foi que as pessoas achavam que poderiam simplesmente seguir praticando crimes com a certeza da impunidade, que foi o que aconteceu no dia da diplomação, uma impunidade para crimes cometidos e com a conivência das forças de segurança, porque todos os vídeos mostravam claramente que a polícia estava no local, próxima dos manifestantes, e que nada fez para detê-los. Tinha momentos jocosos de ficar jogando água, enfim, e as pessoas identificadas totalmente nas redes sociais, com fotografias, com nomes e sobrenomes, e a resposta das forças de segurança que não conseguiram identificar os autores dos crimes. Dentro desse final da sua fala, Tânia, você traz aí também, né, os participantes desses atos extremistas, né? O STF e outras autoridades trabalham então para essa identificação, principalmente também, né, dos financiadores desses atos que aconteceram em Brasília, porque foi quem, né, ofereceu transporte para os manifestantes, comida e tudo, né? Ou seja, financiou e fez com que isso acontecesse, liderando talvez esses atos. E, inclusive, teve um vigilante terceirizado do STF que foi preso por participar dessas manifestações. Queria que você comentasse sobre esses participantes e sobre os financiadores, de que forma o STF pode agir, quais são outras ações que podem ser tomadas para fazer com que haja essa punição garantida, obviamente, e demonstrar com quem ainda conseguiu se livrar do que aconteceu em Brasília, que não vai conseguir tentar um outro ataque parecido, como o que aconteceu lá em outros lugares também. Veja, Kaique, em primeiro lugar, os financiadores, eles podem ser responsabilizados de todas as formas. Eles podem ser responsabilizados criminalmente, porque contribuíram para que os crimes acontecessem, então são partícipes, e eles podem ser responsabilizados, já estão sendo, né? Já houve bloqueio de empresas aqui, por um juiz federal aqui do Distrito Federal, já bloqueou valores de diversas empresas, então eles podem ser responsabilizados civil e, portanto, financeiramente, que eu acho até que é bem mais interessante para empresários, porque costumam sentir o peso das coisas mais
no bolso. A gente pode ter é claro que tudo isso precisa ser investigado de forma profunda, inclusive para que não se cometa uma injustiça, mas são de diversas naturezas as punições para esse tipo de crime. Eles podem ter apreensão, bloqueios de bens, né? Eles podem sofrer multas, além de, como eu já disse, serem responsabilizados também criminalmente. Todos os partícipes, você está citando o vigilante do Supremo Tribunal Federal, existem diversos tipos de suspeitas sobre vários servidores públicos ou terceirizados, infelizmente, dos três poderes, inclusive de diversos membros das forças de segurança aqui do Distrito Federal. Tudo isso segue em processo de investigação. Foi um ato muito grande, com muitas pessoas envolvidas. As instituições, aí a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e o próprio Poder Judiciário abriram canais de denúncia, a Procuradoria aqui do Distrito Federal também, abriram canais de denúncia para que as pessoas encaminhem nomes e relatos comprobatórios, é claro, de pessoas que participaram desses atos, e as investigações, para além dos que já foram detidos, para além dos que estão presos, elas vão seguir. A ideia, como disse, a ideia não, a intenção jurídico, formal, como já dito pelo ministro Flávio Dino, é que todos sejam responsabilizados, na medida da sua responsabilidade. Você não vai, obviamente, punir da mesma forma uma pessoa que esteve lá e foi embora mais cedo, imagino eu, quanto alguém que entrou e quebrou e depredou tudo. De qualquer forma, todos devem responder na medida da sua responsabilidade. Foram crimes muito graves, atos terroristas contra o patrimônio público e com a intenção de abolir o Estado democrático de direito. Nossa legislação é muito dura com relação a isso, e é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas, inclusive para que isso não volte a se repetir, né? Porque o risco é sempre que, diante da impunidade, os atos voltem a se repetir. Conversamos então com Tânia Oliveira, jurista da Coordenação Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República. Muito obrigado, Tânia, pela participação com a gente. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Kaique. Foi um prazer estar aqui novamente. Sempre uma honra falar aqui para os telespectadores da TVT. Uma boa tarde para vocês e bom trabalho. Abraço. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Voltamos com Revista Brasil TVT. Ministério Público Federal abre investigação sobre omissão e inação do comando da Polícia Militar durante depredação na Praça dos Três Poderes. Para comentar este assunto, conversamos agora com Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo, cientista político e especialista em segurança pública do Brasil. Luiz Eduardo, um prazer recebê-lo aqui hoje no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu, Ana Rosa, Kaique. Prazer estar com todas e todos que nos acompanham aqui pela TVT. Maravilha. E Luiz Eduardo, vamos falar então sobre o fato, né, que esse é o tema da nossa semana praticamente, porque é um fato que vai marcar a história do Brasil, aquele ato antidemocrático que invadiu, depredou e foi totalmente violento ali na Praça dos Três Poderes, invadiu a sede dos Três Poderes. Há como a gente dizer que de fato existiu uma omissão e uma falta de ação por parte da Polícia Militar do Distrito Federal naquele dia? Eu acho que não há nenhuma dúvida. E se houvesse, pela descrição, pelos testemunhos, as imagens seriam suficientes para demonstrá-lo, né? Para reiterar essa acusação que é gravíssima. De fato, houve omissão e negligência.
Para que todas e todos os amigos que nos acompanham compreendam, a situação, de fato, é muito simples do ponto de vista da análise das práticas em curso. Princípios fundamentais das instituições militares, seja a Polícia Militar, seja as Forças Armadas, são a disciplina e hierarquia. Esses são princípios basilares a partir dos quais as instituições se organizam e constitui, portanto, uma transgressão gravíssima a desobediência e o desrespeito à hierarquia. São transgressões fundamentais. Então, nós estamos diante de 3 hipóteses, desde logo. A primeira é de que houve transgressão grave, ou seja, desrespeito à hierarquia e disciplina, na Polícia Militar. Segunda hipótese, de que esse desrespeito e essa indisciplina tenham sido cometidos pela Polícia Militar. Vou explicar a diferença. E, em terceiro lugar, que não tem havido, por parte da instituição, nem no seu interior, nem como uma unidade, um desrespeito à hierarquia e disciplina. No primeiro caso, quando esse desrespeito ocorre na Polícia Militar, nós temos como sabê-lo muito facilmente, porque se segue a essa transgressão gravíssima a punição imediata dos contingentes envolvidos em tais práticas. Então, nós observando os comportamentos do comandante-geral, no final do dia, no entardecer, nós já saberíamos, né, que houve, de fato, esse tipo de crime, porque as medidas foram adotadas imediatamente para a punição e a prisão, desde logo, dos envolvidos. Segunda possibilidade, que a transgressão tenha sido cometida pela polícia. Nesse caso, não terá havido ação do comandante-geral diante dos atos ostensivos de transgressão à lei. E se isso não acontece, é porque o comandante-geral estaria reconhecendo que os seus subordinados não transgrediram. E se não transgrediram é porque cumpriram o plano, cumpriram sua ordem. Portanto, a responsabilidade se desloca para o dirigente, não é? O comandante. Se isso, entretanto, acontece, nós temos, então, chegamos ao terceiro ponto. O próprio governador, se não está envolvido nisso, teria de tomar a decisão de afastar, punir, prender o comandante-geral. Né? Se o comandante-geral, tampouco ele, estava desrespeitando a hierarquia e a disciplina, porque ele é subordinado ao governador, seria porque o governador teria ordenado que essa fosse a atitude. E nós saberíamos se esse é o caso ou não pela atitude do próprio governador. Então, se não houve punição do comandante-geral sobre seu subordinado, se não houve nenhuma atitude por parte do governador relativamente ao comandante-geral, naturalmente se desloca para o governador a responsabilidade. Né? E não há muito o que discutir. No máximo, talvez o advogado do governador pudesse dizer que ele não teve tempo de agir porque houve a intervenção federal na segurança e o então secretário interino Capelli teria assumido a partir dali o comando e, portanto, as responsabilidades. Mas isso é claro que não se sustenta. Né? Não se sustenta pelo desdobramento dos fatos. Se nós observarmos o desdobramento, o governador teve tempo suficiente para agir, para intervir, para se pronunciar. Então, a instituição, de fato, cometeu esses atos gravíssimos, criminosos, vários dos seus contingentes, dos seus profissionais. O comandante-geral tem de ser responsabilizado e o governador, meu juízo, também. E nós temos aí nitidamente o compromisso. Mas eu creio, Kaique e Ana, que isso é só um sintoma do que acontece no Brasil, nas forças de segurança pública do país. E nós teríamos que também nos perguntar se esse raciocínio não se aplica, evidentemente sim, ao batalhão da Guarda Presidencial, que é composto por membros das Forças Armadas, do Exército, etc. O que fez o batalhão? O batalhão estava onde? Sobretudo diante das informações que circulavam, não era preciso ser um grande expert em inteligência, não era preciso dispor de uma agência muito sofisticada de inteligência,
para ler a internet, ler as mensagens cruzadas, para acompanhar o processo todo, né, desde a chegada dos ônibus. E, anteriormente, como vocês discutiram na entrevista anterior com Tânia Oliveira, foi interessantíssima e riquíssima, em que ela justamente dizia isso. Houve omissão criminosa por parte do batalhão da Guarda Presidencial. Quem é o superior? O que fez o superior? Que cabeças foram cortadas, né? Se o superior da Guarda não assumiu responsabilidades e puniu, quem é o superior do superior? E assim nós vamos escalando, né? A situação, de fato, é gravíssima. Eu acho que as lições principais, de certa maneira, vocês já as encaminharam, são, em primeiro lugar, observar que esses fatos são sintomáticos do que está ocorrendo no Brasil, nas forças policiais Brasil afora, tornando tudo muito mais grave. E, segundo, nós temos, de fato, de lidar agora com isso como uma oportunidade para o governo impor uma certa inflexão no seu caminho nessa área, para agir com muito mais nitidez, firmeza, né, severidade, sempre nos limites da legalidade. Perfeito. E, Luiz, vai ao encontro também do que disse o presidente Lula em Café com Jornalistas em Brasília sobre a entrada ter sido facilitada possivelmente no Palácio do Planalto, né? E a crítica que ele fez também à segurança que não, né, deixou aquilo acontecer, aquilo que a gente viu, aquele terror que se instalou nas sedes dos três poderes. Queria que você comentasse sobre essa afirmação também do presidente Lula e já trazesse também um pouco sobre, um pouco do que você trouxe na primeira pergunta, sobre só substituir esses policiais também não é uma solução, é um pouco do texto que você escreveu também em outras palavras, né? Então, como que a gente combate, né, e evita que novos ataques como esse ou parecidos aconteçam, né? Olhando para que a principal força ali que deveria proteger as sedes, os edifícios públicos, autoridades como um presidente da República, e não o fizeram, na verdade colaboraram com a presença dos terroristas por ali. Eu gostei muito das declarações do presidente Lula, seja aquela inicial em que ele estava muito tenso no calor dos acontecimentos, ele estava, eu acho, em Araraquara, né? Ali o seu pronunciamento talvez tenha sido, do meu ponto de vista, não necessariamente o mais completo, o mais comovente, o mais profundo, né, desde sua posse, mas talvez tenha sido o mais importante politicamente, porque ele deu nomes aos criminosos, aos transgressores, os chamou de fascistas e deixou muito clara a natureza política, as inspirações políticas daqueles atos golpistas, né? E mais, chegou a dizer que iria adiante, não relaxaria no esforço de identificar todos os responsáveis e fazer com que todos respondessem por seus atos, estivessem onde estivessem, ele enfatizou. Eu acho que isso já sinalizou uma espécie de segunda posse do presidente nesse seu terceiro mandato. É como se ele antes estivesse apostando, acreditando, dando um crédito de confiança àqueles que se comportaram não como seus adversários, mas como seus inimigos. Depois é como se ele dissesse, bom, agora vamos aceitar e reconhecer a realidade e lidar com ela. Essas ameaças são reais e é preciso reagir com muita força e tomar iniciativa. E depois, como Kaique disse no café da manhã com jornalistas, o presidente Lula disse o que todos nós vimos. Como é que as portas não foram quebradas? Se não foram quebradas e houve invasão, alguém facultou o acesso. Está aí já uma prova primeira da cumplicidade. Em segundo lugar, onde estava a sua guarda, aquela que existe para proteger o palácio e, por consequência, o presidente da República, de última instância, onde estava? Né? Depois de todos os avisos, né, de todas as informações que, repito, estavam disponíveis. E eu pergunto a vocês e a todos e todos que nos acompanham,
quando nós herdamos alguns formatos, algumas composições de agências ou de instituições, nós podemos descansar em paz e lidar com elas se nós acreditarmos que seus componentes agiram com profissionalismo ao longo dos últimos anos, dos últimos mandatos, e merecem, portanto, toda a confiança, porque o seu compromisso desses profissionais, se dá, sobretudo, com a legalidade constitucional, com as suas instituições. Foi isso que aconteceu no GSI, foi isso que aconteceu na BIM. Os seus chefes, os seus líderes disseram e assumiram publicamente posturas que levam a crer no contrário. Se envolveram no discurso bolsonarista, não só de ódio e ameaças, mas de feição nitidamente golpista, dilapidando a confiabilidade, a credibilidade do sistema eleitoral, por exemplo, mas há inúmeros outros exemplos. E, portanto, Luiz Eduardo, eu gostaria, nesse contexto que o senhor está falando, eu queria aproveitar, a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas eu queria aproveitar esse minutinho para falar exatamente disso que o senhor está colocando. O senhor fala nesse texto que o Kaique bem lembrou, nas outras palavras, que o senhor publicou na segunda, logo após os atos ocorridos, e o senhor fala dessa infiltração do fascismo nas polícias, né? Nessas corporações. Mas, de fato, a gente não pode generalizar que isso é de toda a corporação, né? Como o senhor coloca, o termo bem colocado é uma infiltração, né? Eu gostaria que o senhor comentasse. Olha, muito brevemente, nós estamos no fim e isso abre, né, uma outra temática importante. Eu acho que houve a infiltração de lideranças ou de militantes que ostensivamente defenderam bandeiras fascistas, neofascistas, etc. Mas eu costumava dizer que o que é hegemônico, não se pode generalizar, mas o que é hegemônico das instituições policiais, que tem sido, é uma cultura corporativa oriunda da ditadura, em parte originada nos porões, inclusive, porque nós não tivemos transição nessa área, que, de tal modo importantes esses valores e práticas, que marcaram profundamente as instituições até aqui e fizeram com que as polícias se tornassem bolsonaristas antes de Bolsonaro, porque houve uma convergência entre as ideologias de inspiração neofascistas e essas tradições de valores e práticas. De tal maneira que, quando Bolsonaro emerge como uma liderança, ele apenas dá corpo a essas crenças e as insere no cenário, na institucionalidade política. Isso exige que a transição democrática finalmente se estenda às instituições policiais com 30 anos de atraso. E como fazer isso? Essa tarefa, o presidente Lula, eu acredito, vai ter de liderar. Perfeita análise. Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político e especialista em segurança pública do Brasil. Obrigado, Luiz. Prazer estar com vocês. Um abraço. Abraço. Representantes de todos os chefes dos executivos estaduais estiveram presentes em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e autoridades dos três poderes, logo na segunda-feira, após os atos antidemocráticos no Distrito Federal. Para analisar esse momento político em que vivemos, é que conversamos agora com o Reginaldo Lopes, que é deputado federal do PT por Minas Gerais e atual líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados. Deputado Reginaldo Lopes, um prazer falar contigo. Eu que agradeço o convite, Ana Rosa, Kaique. Foi um momento histórico, né, ímpar para a nossa democracia. Um dia após a barbárie, o presidente Lula reafirma a sua capacidade de liderar o país, né, num chamamento público, e unifica e pacifica o país com a presença de todos os chefes de poderes, como também a presença dos 27 governadores. Um ato muito forte, muito simbólico, contra os golpistas e contra aqueles que
não querem a paz, não querem a pacificação, não querem a retomada do diálogo, não querem a democracia prevalecendo e por dentro dela garantindo os direitos individuais e coletivos e permitindo que o presidente Lula, que foi eleito direto pelo povo brasileiro, possa fazer grandes transformações. Primeiro, reconstruindo o Brasil e, no segundo momento, apresentando uma agenda de futuro para o nosso povo, para a nossa gente. Deputado, ainda sobre essa reunião que, graças também, né, a como foi chamada e como foi articulada também pelo presidente Lula, governadores bolsonaristas estiveram presentes e demonstrando compromisso com a democracia, como deve ser, até porque eles mesmos, né, foram também eleitos aí, né, pela população. E aí a gente pode citar alguns, como o próprio Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e também Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo. Queria que você comentasse um pouco também sobre essa presença e esse compromisso, né, deles com a democracia, apesar, né, de serem bolsonaristas e estarem ali muito perto de Jair Bolsonaro, principalmente durante o processo eleitoral. Então, Kaique, é hora de unir o país e reconstruir. E cabe, né, à liderança do presidente Lula esta busca permanente do diálogo. E com certeza, a grande tarefa do governo do presidente Lula, mas também a nossa tarefa no parlamento brasileiro, seja na Câmara e no Senado, é construir uma base sólida para fazer os avanços que o povo brasileiro necessita tanto. E, nesse sentido, é fundamental isolar parte dos bolsonaristas que são radicais e hoje agem fora da democracia, com práticas terroristas e com negação dos três poderes e trabalham na perspectiva do golpe. E, lamentavelmente, eu ainda vou um pouco mais além. Infelizmente, o discurso que o Bolsonaro fez durante 28 anos no parlamento e durante seus 4 anos na presidência da República é lamentável. Ele pode ter criado células terroristas no Brasil. Então, nós vamos ter que combater fortemente com o rigor da lei. Então, eu acredito que nós temos que punir todos que participaram diretamente ou indiretamente da invasão dos três poderes, seja participando no núcleo político, ou seja, na inteligência da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, seja na parte militar, ou seja, buscando desmobilizar, né, as forças de segurança pública, ou participando indiretamente, né, porque teve ali na esplanada alguns militares, né, algumas forças de segurança pública, ou seja, aqueles que participam do núcleo econômico da tentativa de golpe, aqueles que estão financiando esses ataques, esses vândalos, esses golpistas e esses terroristas. Então, para esses, o rigor da lei. Então, nós temos que agir, temos que punir do ponto de vista criminal, mas também devemos tirar da vida pública esses marginais terroristas e golpistas que não acreditam na democracia e menos ainda no papel das instituições da República. Portanto, eu tenho trabalhado e já estudando e elaborando uma ação legislativa para torná-los 20 anos inelegíveis. Eles não acreditam na democracia, não acreditam nos três poderes, nas instituições da República, portanto, não devem poderem participar do processo eleitoral democrático. Mas também nós devemos ter na lei de defesa do Estado democrático que quem ataca a democracia, quem patrocina terrorismo, eles devem ressarcir do ponto de vista material e também simbólico os seus atos de destruição e de prejuízo aos cofres públicos. Portanto, nós precisamos sim agir do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista eleitoral e também do ponto de vista da indenização financeira pelos prejuízos causados na tentativa do golpe no dia 8 de janeiro. Como também, agora, a tentativa de derrubar a 4ª torre de energia. Então, nós não podemos admitir. Todos que estão tentando fazer atos terroristas, nós temos que agir com rigor da lei exemplar para que o nosso país não perca essa característica extraordinária
da nossa nação e da nossa gente, que é pela paz. A nossa presença interna no país é buscar romper todos os preconceitos. Nós somos uma grande nação, um único povo, na nossa diversidade, na nossa pluralidade, como diz o grande Darcy Ribeiro, são tão plural que nós somos singular, o povo brasileiro, e também da nossa presença externa, que sempre foi para buscar respeitar a autodeterminação dos povos. E, deputado, falando um pouco mais sobre essa questão da união dos três poderes, da unificação em defesa do Estado Democrático de Direito, houve um momento simbólico ali onde representantes do Congresso foram entregar ao presidente Lula a validação do voto do decreto de intervenção federal que foi assinado por ele no domingo. As casas legislativas votaram a favor, balizaram, realmente referendaram esse decreto e houve ali um ato simbólico onde representantes do Congresso entregaram a Lula essa validação, né? Gostaria de ouvir do senhor qual que é a importância dessa interlocução do Legislativo com o Executivo Federal e, quiçá, também das instituições jurídicas do nosso país para que o governo Lula consiga realmente deslanchar aí no seu mandato. Olha, o Parlamento Brasileiro, no dia seguinte, nós reunimos com o presidente Arthur Lira, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, numa reunião histórica também, todos os líderes partidários, da base do governo do presidente Lula e de oposição, juntos, num ato de maturidade política, declaramos total apoio ao presidente Lula, às suas ações, aos chefes de poderes e reafirmamos a legitimidade e a necessidade e o acerto na decisão política do presidente Lula na intervenção federal no distrito, no âmbito da segurança pública, porque teve incompetência, né, teve negligência e talvez má-fé, no sentido de não garantir aquilo que é dever constitucional do Distrito Federal, do governador Ibanez Rocha, como também do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Portanto, nós votamos no dia seguinte, à noite, de maneira simbólica, com voto favorável de todos os partidos e seus líderes, reafirmando a intervenção no Distrito Federal, reafirmando a posição correta do presidente Lula, e no outro dia o Senado também o fez da mesma forma, porque o decreto de intervenção precisa ser aprovado nas duas casas, na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, e no dia seguinte, no ato simbólico também histórico, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o representante do Senado, né, do Rodrigo Pacheco, né, Vital do Rego, nós entregamos ali com a presença de vários líderes partidários, seja da Câmara ou do Senado, né? Nós estivemos lá presente como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, entregamos para o presidente Lula, né, a aprovação do decreto de intervenção do Distrito Federal. Isso também demonstrou mais uma vez que nós não podemos brincar com golpista. Democracia sempre, ditadura jamais, né? Nós não vamos aceitar. Então, acho que agora, iniciando o ano legislativo, nós precisamos dar continuidade, mais matéria legislativa, que possa isolar parte dos radicais do bolsonarista, parte extremista, esses terroristas, e criminalizar todos aqueles que tentarem brincar com o Estado Democrático de Direito. Deputado, o senhor voltou, né, ao Congresso e mostrou, inclusive, a destruição após os ataques terroristas bolsonaristas lá em Brasília, na sede dos três poderes. Eu queria que você trouxesse um pouco do sentimento quando você voltou. Você que está acostumado a lidar e nunca viu, nunca houve, né, nada parecido com o que aconteceu no domingo do dia 8 de janeiro. Queria que você trouxesse um relato do sentimento ao ver tudo destruído e como você mostrou, né, em alguns vídeos também, quando voltou lá, em alguns escritórios dos partidos, inclusive. Olha, Kaique, uma enorme tristeza, porque para além da destruição material,
por exemplo, na sala do líder do Partido dos Trabalhadores, não na minha sala, mas na sala de um partido político, de uma bancada que tem presença no parlamento há 42 anos, e naquele mesmo lugar, e quem conhece o espaço da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados sabe que é muito difícil acesso até chegar lá, tem que ter um conhecimento prévio. Eles não entraram pelo fundo, para aquela parte de vidro, né, que faz ali uma divisa, com, vamos dizer, com a avenida, né, com a rua, com a Praça dos Três Poderes, mas sim eles entraram pela porta da frente. Passaram por várias outras lideranças, mas eles escolheram a liderança do Partido dos Trabalhadores. Um ato que repete, talvez, o ato nazista, né, quando eles marcavam as casas dos judeus e depois colocavam fogo e destruíam tudo. Então, um sentimento de muita dor, um sentimento muito triste, né? Eu cheguei na minha sala e documentos eles rasgaram, abriram as gavetas, fizeram 2 fogueiras, né? Uma dentro da sala e outra fora do espaço físico, do passeio da Câmara dos Deputados. Tiveram a coragem ainda de roubar uma bandeira do nosso partido, a bandeira do Brasil, e saírem pelo fundo e tentando ainda criar fake news, dizendo que tinha infiltrados do nosso partido. Uma coisa muito triste, lamentável, mas passado esse sentimento de muita indignação, de muita dor, também vem a reconstrução. Como o presidente Lula está reconstruindo o Brasil muito rápido, nós também iniciamos no mesmo dia a reconstrução do nosso espaço físico, né, da nossa liderança, e no dia 30 de janeiro nós vamos fazer um grande ato de reinauguração do nosso espaço físico, nós vamos reconstruir ali os quadros, um pouco da memória, né, e vamos também, estamos estudando aí lançar uma atualização do livro dos 42 líderes, né, do nosso partido, conta essa história, inclusive, um dos mais reconhecidos, né, e mais importante líder da nossa bancada é o nosso atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que exerceu no ano da Constituinte a liderança do nosso partido. Então, nós vamos fazer toda esta reconstrução e, com certeza, nós vamos enfrentar esses nazistas, neofascistas, terroristas, eles não passarão. E, deputado, agora para encerrar nossa conversa, que está chegando ao fim o nosso tempo, gostaria só de fazer uma última pergunta ao senhor sobre o papel de cada cidadão e cidadã brasileira que também está indignado com o que aconteceu no dia 8, não só com o que aconteceu no dia 8, com essa escalada de ódio que foi o processo das eleições, o enxame, assim, o enxame de violência que esses apoiadores do Bolsonaro, os bolsonaristas, realizam pelo Brasil. E até o senhor já falou de uma quarta torre, né, que possivelmente foi atacada de energia. E o cidadão e a cidadã, nesse momento, qual é o papel de cada um de nós? Olha, eu acho que dentro do bolsonarismo nós temos que separar, né, aqueles que não concordam com atos de golpe ou com atos terroristas, né? Então, para aqueles que não concordam, eu acho que é a ampla maioria, devem se reposicionar politicamente. Eu acho que, de fato, é importante para o Brasil ter uma direita tradicional, né, ter um debate sobre convicções do papel do Estado, fazer o contraponto, inclusive ao nosso governo, né, isso é legítimo da democracia, né, não é proibido manifestar contra o governo, não é proibido ocupar a esplanada dos ministérios, mas é proibido sim atacar as instituições da República, é proibido sim atacar a democracia e não reconhecer os resultados eleitorais, é proibido sim fazer uma manifestação onde causa prejuízo simbólico e material à história das instituições. Isso é crime, né? Isso é barbárie, né? Isso é violência, isso é terrorismo. Então, nós não vamos aceitar. Então, eu espero aí no bom senso daqueles que, como uma parte da população foi enganada
pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, possa se repensar, reposicionar politicamente. E nós vamos juntos demonstrar que nós estamos abertos a esse processo de pacificação, de unificação do país, mas quando um líder que foi ex-presidente da República fica falando muitas bobagens e pregando ódio e preconceitos, isso atrapalha muito a unificação e a pacificação do país. E mais ainda, um ex-líder não pode, um ex-presidente da República, produzir diariamente fake news. Ele, no dia que sai uma pesquisa em relação aos bolsonaristas que não acreditam que o presidente Lula venceu as eleições, ele posta mais um fake news dizendo que tem fraude nas urnas eletrônicas. Nós discutimos isso durante quase 4 anos, há mais de quase 30 anos, não há uma denúncia, não há comprovação. Nós temos o melhor sistema do processo eleitoral do mundo e, portanto, ele ali fica criando e fortalecendo narrativas para criar esses radicais, essa cela terrorista. Isso é muito dramático para a democracia brasileira, para a sociedade brasileira. Isso é contra todos nós. Então, nós vamos ter que combater, temos que enfrentar. Então, nessa perspectiva, nós estamos aí com essa grande missão de isolar esses radicais, construir uma base sólida de sustentabilidade do presidente Lula e um programa que foi contratado nas urnas no dia 30 de outubro. Nós vamos entregar ao povo brasileiro e nós vamos fazer a vida do povo melhorar. O povo brasileiro vai voltar a ser feliz de novo. Tem convicção. E juntos, dialogando sempre com a sociedade, eu acho que todos os meios de comunicação poderão contribuir muito e todo cidadão, de bem, aquele que tem realmente compromisso com a família, com os princípios cristãos, defende o país, deve se reposicionar e enfrentar dentro dos seus grupos, seja de grupos de trabalho, grupos de família, de colegas, reposicionar e sempre denunciar que não podemos admitir a mentira e a prática do fake news baseado em ódio contra qualquer um dos brasileiros. Conversamos então com Reginaldo Lopes, deputado federal pelo PT de Minas Gerais, atual líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Muitíssimo obrigado, deputado, por conversar com a gente. Parabéns pela atuação de vocês. Eu que agradeço, Kaique, eu que agradeço, Ana Rosa. Muito obrigado à TV dos Trabalhadores. E o nosso momento cultural de hoje é uma paródia da aquarela brasileira, feito pelo cantor e compositor Edu Krieger, que é também quem executa a canção nesse vídeo que a gente vai assistir. A obra coloca em perspectiva os atos antidemocráticos dessa última semana e a história recente do nosso país. Vamos acompanhar. Mas vejam, que melancolia de cenário. É atitude de patriotário e os terroristas tomaram a capital para invadir o Congresso Nacional e no Planalto de blusa amarela. Que gangue é aquela? O Brasil quer ver vocês na cela. Conivência e omissão do Ibanez vieram à tona. Mas tá aí Xandão de Moraes. Vão parar na fila do Chilindró. Cada um que segure o seu B.O. Vasculhando as redes sociais, deparei com toscos radicais. Tem o Rafa no Paraná, Lucas, que é o Jack Chan, gentalha que se diz cristã. Fiquei radiante de alegria quando a polícia prendia titios e titias covardes quanto pangaré. É só uma minoria, perdeu mané. Depois de depredarem e causar prejuízo, foram em fila pra Papuda e pra Colmeia com carinha de cu. Brasília teve grandes saques. Na arte depredaram até pintura. Fetiche de fascista pela guerra. Mas chora igual bebê quando se ferra. Do norte a sul, no centro-oeste, tem golpista por todo o país. Perfil de gente desocupada que é bem financiada por esquemas hostis.
Brasil, quem é mesmo um democrata, quer prisão imediata pra esse gado sombrio. E esse presidente que fugiu, que estimula essa vergonha no Brasil. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, golpista. Lá na cela é seu lar. E com esse vídeo a gente encerra o nosso programa de hoje. Kaique? Obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos acompanharam. É isso, então. Se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, você nos encontra como @RedeTVT e também pode rever alguma parte deste programa ou dos anteriores no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. Forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje. Até a próxima semana. Tchau!